Muito bem, voltando aqui à nossa série de mensagens de 5 minutos, nós estamos falando sobre um assunto maravilhoso, que é construir o nosso futuro, num mundo doido desse, num mundo de prejuízos, de tantas coisas malignas, de tantas jornadas mal sucedidas. Eu quero te falar que essa não é a vontade de Deus, é o contrário. Deus quer nos abençoar hoje e continuar nos abençoando. A escala dele é sempre uma escala de progresso, não é de decréscimo, é de acréscimo, porque essa é a visão de Deus para a nossa vida, a partir do momento que nós vamos nos entregando a Ele. Eu tenho usado o texto de Provérbios só para comentar contigo que muitas vezes a maior parte das pessoas vivem assim, parece que é legal, parece uma boa ideia, eu vou fazer assim porque veio pela lógica, veio pela coisa humana, mas no final são caminhos de morte. Então mostram um dia de hoje, eu entrando por uma porta que pode me levar no futuro para uma porta de destruição e de prejuízo. Não é esse o desejo de Deus. Então eu não posso viver de aparentes portas que são legais e as minhas conclusões são meramente humanas, né? Meramente humana, é bom, negócio bom e tal. Eu já comentei sobre isso, né? Fazer escolhas, e a gente viu que o nosso futuro ele está intimamente ligado ao que nós fazemos hoje em termos de escolha. Então, escolha são a base da construção da nossa vida. E agora eu quero entrar numa outra área, porque veja, se escolha é a base para construir a nossa vida, e eu já disse para vocês que nós precisamos estar encharcados pela mentalidade do reino de Deus. A nova criatura, gente, ela vive de uma outra mentalidade. Eu acho demais o apóstolo Paulo falar sobre isso, lá no capítulo 4, né, de Efésios, dizendo, eu vou ler isso aqui para você, porque isso é importante, porque o que eu faço hoje vai interferir no amanhã, obviamente, a gente vem falando esses programas todos. Então veja que coisa interessante, eu quero ler aqui essa passagem e te mostrar a importância disso que o apóstolo Paulo disse. Em Efésios capítulo 4, ele diz assim, olha, no Senhor eu digo, eu testifico que vocês não andem mais, ou seja, não vivam mais. Em outras palavras, que vocês não decidam, nem escolham no dia a dia dessa forma. Como também os gentios, afastados de Deus, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Interessante, né? Naquilo que eu acho, que eu penso. Obscurecidos de entendimento, obviamente de Deus, alheios à vida de Deus por ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Ele fala assim, Paulo para mim e para você, o apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 4, 22, no sentido quanto ao trato passado, Elinho, você tem que se despojar do velho homem, a velha mentalidade que se corrompe segundo as concupiscências do engano e se renove no teu espírito do vosso entendimento, a sua mentalidade. A mentalidade do homem sem Deus não é uma mentalidade que levará a uma construção. Por quê? Porque ela está debaixo de vários fatores que são ciladas, são engano. Como eu já comentei sobre isso. Ok? Parece. É aquela coisa muito natural. Agora veja, e você se revista do novo homem criado segundo Deus em justiça procedente da verdade. Então se eu me revisto do novo homem criado na justiça procedente da verdade, eu pergunto para você, que mentalidade eu tenho que ter? Porque se a minha mentalidade não for de Deus pela sua verdade, eu não posso construir nada. Então eu digo isso para vocês, nossas escolhas estão baseadas no nível da mentalidade que nós temos. Então vemos uma igreja muitas vezes infantil, com uma mentalidade ainda muito parecida como o mundo pensa, e ela não vê resultados de progresso na sua vida. É aquilo que muitas vezes a gente vê, a pessoa tem 15, 20 anos de igreja, mas ela na prática continua sendo a mesma, na sua velha maneira de pensar. Aí ela não vê nada construído na sua vida, porque ela não jogou fora a sua mentalidade errada. Ok? Ela não se revestiu de uma mentalidade chamada verdade. A obra da cruz do Calvário, da nova criatura, como nós devemos viver, segundo a palavra. O conselho das cartas no Novo Testamento e daquilo que Jesus falou sobre situações em que nós devemos viver e aplicar isso é fantástico, queridos.
Isso aqui é um tratado de conduta da nova criatura na prática, em termos de relacionamento, em termos da área de finanças, em termos de várias palavras de sabedoria para aplicarmos no nosso dia a dia diante das situações que a gente vai enfrentando. Aí sabe o que vai acontecer? A gente vai ver no resultado da vitória da palavra, porque a verdade na prática, sendo colocada em prática como escolha, que me dá vitória. Para vencer esse mundo de oposição e o inferno e as situações que nós vivemos vencendo. Pela verdade, por essa mentalidade. No próximo vídeo eu vou dar sequência te mostrando algo bem interessante, que é fácil, simples, mas muitas vezes a gente não pensa que é assim, mas é assim que funciona. Legal? Dá um like nesse programa, por favor, se inscreve no nosso canal se você não se inscreveu e deixa um comentário, que é importante para todos nós. Um grande abraço.